Boa noite, igreja, paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês, ver o que Deus está fazendo aqui no meio desse povo tão precioso que eu amo de coração. E antes de nós entrarmos na palavra, eu preciso deixar esse versículo para você, que está lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que vocês estão fazendo aqui em Campinas, para a glória de Jesus, é algo tão precioso, é tão poderoso. Então, meu irmão, se envolva, vista a camisa da sua igreja local, sabe? Chegue perto da tua liderança e diga: pastor, eu estou aqui, eu quero fazer a diferença, eu quero ver realmente o reino de Deus sendo implantado aqui na cidade de Campinas, porque eu sei que isso não é sobre você, irmão, é sobre o reino de Deus invadindo. Eu vejo como uma revolução do amor acontecendo aqui em Campinas a partir de você. Eu vejo uma onda do Espírito Santo de Deus, famílias sendo transformadas através daquilo que você vai carregar, meu irmão. E se você faz parte desse exército que Deus está levantando aqui, eu peço que você levante a sua mão ao céu, onde você está agora. E eu sinto que o Senhor está te capacitando nessa noite. O Senhor está te ferramentando para uma obra específica, para pessoas específicas que vão cruzar no seu caminho. E você será um agente de milagres. Em nome de Jesus, eu declaro agora sobre a sua vida uma porção do Espírito Santo de Deus, um maná do céu sendo derramado sobre você, dons espirituais sendo ativados na sua vida, porque nós vamos ganhar a cidade de Campinas para Jesus. E só quem está comigo nessa noite, libere um brado de júbilo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Existe uma substância do reino espiritual nessa noite aqui. Enquanto eu estou pregando aqui, enquanto nós estávamos cantando, eu sentia que existe uma nuvem de glória sobre este lugar. E você não pode perder a oportunidade de absorver essa substância do reino de Deus. Eu sinto como se ele estivesse fluindo através de nós. Você vai para essa semana que começa amanhã, mas você vai começar diferente. Existe uma graça sobre a sua vida. Existe uma porção sendo liberada sobre você. Eu não sei você, mas hoje eu quero pegar essa substância do reino dos céus para a minha vida. Então, se você está comigo, levanta a sua mão assim, toca nessa essa substância que você está vendo no mundo espiritual. Comece a tocar nessa substância e comece a trazer ela para você. Comece a trazer ela para você. Vai puxando do reino espiritual para a sua vida. Comece a trazer. Eu digo: eu tomo posse da substância do reino de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante, do 1 ao 3. Glória a Deus. O livro de Marcos, capítulo 2, do 1 ao 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga: espere por mim. Aí, cara, todo mundo já encontrou, glória a Deus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que ainda nem lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Quando eu olho para esse texto de Marcos, que fala que Jesus ele retorna à cidade de Cafarnaum. Segundo alguns estudos, essa casa em que Jesus está retornando em Cafarnaum é a casa dos pais, é a casa em que Jesus cresceu, é a casa onde ele foi criado. Então, muitas pessoas lotaram aquele lugar porque eram amigos de Jesus de muitos anos atrás. Eu acredito que tinha ali amigos de futebol de Jesus, amigos que estudaram com ele e queriam estar ali, porque agora Jesus não era simplesmente o filho de José e Maria. Jesus era alguém muito famoso. O ministério dele estava sendo falado por muitas pessoas, porque aonde Jesus estava, milagres aconteciam. E as pessoas estavam ali. Eu acredito que alguns foram na expectativa de fazer uma selfie, para na quinta-feira postar o TBT com meu amigo Jesus. E eles estavam ali e lotaram a casa, e Jesus estava pregando a palavra.
Hoje você tem a oportunidade de me ouvir pregar, mas imagina aquelas pessoas que ouviram Jesus pregar, aqueles que tiveram o privilégio de ouvir a própria voz de Jesus falando da palavra. E Jesus começou a pregar e as pessoas foram impactadas, mas existia alguns metros ali um paralítico. Diga comigo, paralítico. Não, diga mais forte, diga paralítico. E aquele paralítico, ele olhava para a multidão, ele olhava para Jesus e ele sabia que a mudança da sua vida estava a alguns metros dele, mas ele não poderia fazer nada porque ele estava paralisado. Talvez você tenha chegado aqui dessa forma. Você olha e vê que a mudança da sua vida está tão perto, mas parece que nada acontece. Entra ano e sai ano, você está lutando contra os mesmos pecados. Entra mês e sai mês e você está lutando contra as mesmas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor vai enviar pessoas que vão te conectar com o destino profético que Ele tem para você, meu irmão. E aquele rapaz estava ali, e diz a Bíblia que vieram ali 4 rapazes e pegaram aquele paralítico, começaram a caminhar com ele no meio da multidão. Quando perceberam que não iriam conseguir chegar até Jesus, eles tiveram a brilhante ideia de subir em cima do telhado, destelhar o telhado e baixar aquele rapaz na presença de Jesus. Eu acredito que um deles, pastor Valdo, tinha acabado de sair do manicômio, assim, porque só um doido mesmo para subir em cima de um telhado tão alto. E quando eles levaram aquele rapaz na presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus perdoa os pecados dele e também cura ele. Ele sai ali caminhando e adorando ao Senhor. E o texto termina dizendo assim: nunca vimos nada igual. Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus vai fazer na sua vida, a partir dela, as pessoas vão começar a dizer: eu nunca vi nada igual. O que Deus está fazendo na sua vida é algo diferente, é exclusividade. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de coisas novas. E eu sinto que Deus está estabelecendo um novo tempo para a Paixão de Campinas. Não é apenas um novo prédio, é uma nova estação. Deus fala ao meu coração, Ele está colocando um ponto final em tudo que vocês viveram até aqui, e uma nova história começa agora. Um novo tempo de Deus. E eu acho tão linda essa história, porque hoje eu quero falar para vocês sobre amigos. A coisa mais gostosa na vida é termos bons amigos. Sim ou não, irmãos? Sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa de bons amigos. Por causa de amizade, de conexões, pessoas que investiram na minha vida. Mas eu fui cultivando essa amizade. Eu te faço uma pergunta: onde estão os teus amigos de 5 anos atrás? Será que as pessoas entram na sua vida, passam uma temporada e de repente elas vão embora? Porque hoje em dia é assim, por causa de qualquer coisa a gente deixa de ser amigo. Eu fico pensando, eu olho para as redes sociais, tem lá 5.000 amigos. Mas será se dos 5.000 amigos, quantos são aqueles que eu posso contar de verdade? Aqueles que eu posso ligar no dia difícil, no dia da dificuldade, no dia em que as coisas estão difíceis para mim, eu posso pegar o celular e ligar para quem? Às vezes somos inspirados pelos que vemos na tela. Somos inspirados por aqueles que acompanhamos nas redes sociais. Mas deixa eu te falar uma coisa: se houver alguma colisão na sua vida, se houver algum dia difícil na sua vida, eles não vão sair da tela para te levantar. É essa pessoa que está do seu lado aí hoje, ela vai estender a mão para você e vai dizer: eu não desisto de você. E eu acredito que o que Deus tem para você vai acontecer. A importância de nós valorizarmos aqueles que o Senhor tem trago para perto de nós. Olhe para essa pessoa que está do seu lado aí, olhe nos olhos dessa pessoa. E fale para ela aí o quanto que você ama a amizade dele. Fale para ele aí, faça essa declaração de amor. Diga: irmão, eu não desisto de você. Aleluia. Nós vamos juntos, nós vamos chegar lá na eternidade, pastor. Mãos dadas, dizendo assim: Senhor, foi tão bom viver lá na terra com meu amigo, mas agora nós vamos viver aqui na eternidade juntos. Aleluia, glória a Deus. E eu coloquei, o nome dessa mensagem é os 4 amigos. E eu coloquei um nome para cada amigo, pastor. E o primeiro amigo que eu quero falar com você hoje, eu coloquei o nome dele de Esperança. Diga comigo: Esperança. Eu quero ouvir só as mulheres, 1, 2, 3. Para mostrar, pastor, que os homens sempre ganham.
Um, dois, três. Aleluia. Vocês me enchem de orgulho. Glória a Deus. E a esperança é a expectativa de dias melhores. A esperança está ligada com o nosso futuro. A esperança está ligada com os nossos sonhos. Quantos de nós temos colocado os sonhos de lado porque aconteceu algum problema, aconteceram coisas na nossa vida e por causa disso nós não investimos mais nos sonhos que Deus depositou em nosso coração? Pois é Deus que opera em vós tanto querer como o efetuar ou o realizar. Esses sonhos que você tem, às vezes a gente está discipulando e a Ingrid fala assim para a pessoa, sabe, pensa no sonho mais louco que você tem. Essa coisa grande que você está sonhando aí, é isso mesmo que Deus tem para você. É isso que tem, esse negócio que você está dizendo aí, não, é muito grande para mim. É isso mesmo, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Talvez você chegou aqui como aqueles que estão sem sonhos, cabisbaixo. Você já viu alguém sem sonhos chegando na igreja? Ele chega triste, ele chega cabisbaixo. Está lá a Brenda cantando e dizendo, levanta a mão. E a pessoa faz assim. Aplauda ao Senhor. Ele pega os dois dedinhos e faz assim, ó. Triste. Mas você já viu alguém cheio de sonhos chegando na igreja? Porque quando o Senhor nos trouxe do Egito, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e as nações começaram a dizer, grandes coisas o Senhor tem feito a estes. Quando alguém está cheio de sonho, tem um sorriso, um brilho no olhar. Deus quer restaurar isso na sua vida hoje, meu irmão. É tempo de voltar a sonhar. Deus se alegra com aqueles que têm sonhos, porque o sonho é o combustível da nossa vida. Sabe, quando eu acordo de manhã para trabalhar, para correr atrás das coisas, é porque existe uma motivação, existe um sonho que está pulsando no meu coração. E todos os dias eu acordo cedo. Eu não vou me deixar me vencer pelo cansaço, não, porque eu me movo pelos sonhos que Deus está colocando em meu coração, e é por eles que eu vivo. Eu conheci um homem que ele dizia assim, você precisa estar aliançado com seus sonhos, a ponto de morrer por eles. A minha pergunta para você hoje é, será que nós estamos comprometidos com os nossos sonhos, a ponto de morrer por eles? Hebreus 10:23 diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Diga comigo, aquele que prometeu é fiel. Paulo está dizendo assim, você precisa estar aliançado com os teus sonhos. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A minha pergunta para você é, você está agarrado com os teus sonhos? Você está comprometido com os teus sonhos? Tem gente que diz assim, irmão Fanuel, Deus me chamou para missões. E eu fico me perguntando, será que nós estamos realmente, a partir de hoje, já vivendo missões? Deus me chamou para ser um grande empresário, mas será que hoje você tem tido atitudes de um grande empresário? Deus te chamou para ser um dos maiores colaboradores do reino de Deus, mas será que hoje, no pouco que você tem sido fiel ao Senhor? Porque aqueles que são fiéis no pouco, o Senhor vai colocar sobre o muito. Posso te dar um conselho? Esteja aliançado com os teus sonhos. Esteja comprometido com os teus sonhos. Tem gente que vai te chamar para sair, para fazer aquilo outro, mas você está comprometido com os teus sonhos, e você vai dizer assim, eu não posso, porque eu tenho as minhas matérias para estudar, eu não posso, porque eu tenho um apartamento para reformar, eu não posso, porque tem tantas outras coisas mais importantes, porque eu estou comprometido com os meus sonhos. Deus está falando com você nessa noite, é tempo de você chegar em casa e começar a listar, eu preciso estar comprometido com os meus sonhos. Agora, ele diz, o texto termina dizendo assim, pois aquele que prometeu é fiel. Quantos tem promessa de Deus aqui nessa noite? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Deus ele faz uma promessa para você, ele te entrega uma palavra, você acredita que isso vai acontecer? Sim ou não? Mas eu tenho tido um outro entendimento. Porque quando Deus falou assim, haja luz,
Quanto tempo demorou para a luz existir? Hã? 1 mês? 2 meses? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, foi na mesma hora. Quando Deus fala algo sobre você, não vai acontecer. Já está acontecendo dentro de você, meu irmão. Você só precisa se apropriar disso. Eu tenho estudado um pouco sobre a voz de Deus, pastor. E tem algo tão interessante. A voz de Deus, ela é criativa. Toda hora que Deus fala, Ele cria. É muito lindo isso. Tudo que Deus fala, acontece. E Deus não parou de criar lá no Éden. Ele continua criando e recriando e construindo coisas novas. Porque quando a voz de Deus brada, ela automaticamente já cria aquilo que Ele está falando. Ele chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus essa noite? Vamos para o segundo amigo, porque eu não quero me perder no tempo. O segundo amigo, eu coloquei o nome dele de Fé. Diga comigo, fé. Só as mulheres, 1, 2, 3. Fé. Os grandes homens de Deus e vitoriosos que sempre ganham essa disputa. 1, 2, 3. Fé. Rapaz, eu tenho que vir pregar mais aqui em Campinas, aleluia. E a fé é o firme fundamento das coisas que não vejo, mas eu espero. Eu acredito que vai acontecer. Deus falou, Ele vai fazer, eu não sei como, mas Ele vai fazer, porque eu creio na palavra do meu Deus. Agora, hoje em dia, tem duas coisas que estão se confundindo muito. As pessoas, elas têm um pensamento positivo, e pensam que isso é fé. Talvez você está cheio de pensamento positivo hoje, porque você pode, Fanuel, você é mais alto do que todo mundo, você tem 1,80 m. Você pode, Fanuel, porque isso, por aquilo, você acordou cedo, você fazendo desse jeito, você está equipado, você tem talento, ou isso, ou aquilo. E aí às vezes a gente até se empolga, né, com o pensamento positivo. É verdade, eu posso, porque eu me preparei a vida inteira, então eu posso. Mas a fé não é baseada em você. A fé é baseada na palavra que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o pensamento positivo é baseado em você, nas suas qualidades, a fé é fundamentada na palavra de Deus. E é essa palavra que gera em mim atitudes de fé. Você compreende isso? É tempo de nós como igreja vivermos um evangelho mais bíblico. Não apenas lendo a palavra, mas praticando a palavra de Deus. E eu quero te ensinar hoje sobre essas 3 atitudes de fé. Eu anotei aqui, ó. Primeira atitude: coração que crê firmemente sem ver. Primeira coisa, você vai crer. Se Deus gerou no teu coração uma certeza: eu não estou vendo, mas eu creio. Gente, um dia eu vou poder contar meu testemunho da mulher que Deus me deu, mas irmão, eu via tanta coisa, irmão. Deus ministrava. Eu tenho anotações aqui de coisas que Deus me mostrava, e Deus não mostrava para ela. Eu disse: misericórdia, Senhor, como que pode isso, Senhor? Tu não é bipolar, tu mostra para lá e não mostra para mim, mas não mostra para ela. E eu comecei a crer, e Deus estava nesse tempo, nessa estação, esticando a minha fé. Aquele que eu vi minha irmã morrer, e Deus a ressuscitar depois de 45 minutos morta. Eu vi minha tia sendo curada de lúpus. Não sei se você já viu alguém com lúpus. Eu vi tantos milagres na minha vida. Mas Deus queria esticar a minha fé naquela temporada. E a primeira coisa que, quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei que o coração precisa crer firmemente sem ver. Isso é o primeiro princípio de fé. Segunda atitude: boca que verbaliza. Não adianta você estar cheio de boas intenções, estar cheio de fé, e se a sua boca não verbaliza a sua fé. Diga comigo: declarar é possuir. Quando você declara, você vai conquistar isso, você vai receber isso, porque tudo que você declara acontece. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Marcos 4,14 diz assim: o semeador semeia a palavra. Ou seja, a sua palavra, ela é uma semente. Quando você lança essa semente, ela vai germinar e ela vai dar frutos.
Se a sua vida até hoje tem dado errado, me perdoe a minha sinceridade, com muito amor e carinho. A culpa é das suas palavras. Você chega e diz assim, eu não aguento mais esse trabalho, é muito cansativo. Aí chega no final da semana, você não entende porque que você está quebrado. É porque você tem declarado isso. De vez em quando eu brinco com a Ingrid, olha, do fruto dos teus lábios comereis. Então começa a declarar, meu irmão. Eu aprendi isso. Quando eu entendi isso, eu comecei a declarar, chamar a existência. Comecei a verbalizar. E eu fiz uma aliança com o Senhor. Dos meus lábios só vai sair palavras de bênção. Diga comigo, dos meus lábios só irá sair palavras de bênção. Terceira atitude: pés que caminham de acordo com as declarações e não com as circunstâncias. Os seus pés precisam caminhar de acordo com as suas declarações, não com as circunstâncias ao seu redor. Quando você tem uma palavra de Deus, você se move através dela. E os milagres acontecem, porque Deus é fiel à sua palavra. E Ele não pode voltar atrás. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele está falando de Abraão, que é o nosso pai na fé. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Aqui é um segredo para você viver um outro nível de fé. Você viver uma nova estação com o Senhor. Amém? Você precisa começar a chamar a existência as coisas que ainda não existem em você. Por exemplo, se você já tem um problema com o horário, irmão, para de falar que você tem problema com o horário. Começa a declarar, eu sou um cara extremamente pontual. Pensa num cara pontual. Eu sempre chego 10 minutos antes, 15 minutos antes dos meus compromissos. Começa a chamar, irmão, todos nós temos um detector de problema, de falhas, de erros. Já prestou atenção? Só você que está me conhecendo hoje pela primeira vez, você já encontrou várias falhas em mim. Ou baixo demais, ou alto demais, ou magro demais, ou gordo demais, ou fala muito alto, ou fala muito baixo. Nós temos um detector de falhas, sim ou não, irmão? Chega numa igreja tão linda, pastores tão lindo, tão cheio de Jesus, tão apaixonado por Jesus, vai encontrar defeito, irmão. Eu fico impressionado, porque a gente sempre potencializa os erros, mas é tempo de nós potencializarmos as nossas virtudes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem vai te transformar é o poder de Deus, meu irmão. Amém? Imagina duas amigas se encontrando depois de 5 anos. 5 anos sem se ver, se encontram. Quando elas se encontram, a primeira coisa que a amiga olha para a outra amiga e diz assim: amiga, como tu engordou. Aí a outra vai dizer assim: mas amiga, tu também, tu tá velha, tu tá acabada. Olha esse cabelo. Tu era uma princesa, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas esqueceu, porque em 5 anos esqueceu que casou, teve filho, terminou a faculdade, comprou a casa, o ministério está crescendo, Deus está está prosperando essa família, Deus está entregando coisas tão preciosas. Olha, tanta bênção está acontecendo, mas nós destacamos apenas os erros. Deus te chamou, meu irmão, para potencializar aquilo que há de bom nas pessoas. Lembra de Abraão? Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei assim, em crise. Porque Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, prega o teu filho, vírgula, o teu único filho. Eu disse: essa Bíblia está errada, eu vou para outra tradução. Aí fui para outra tradução, a mesma coisa. Aí fui para outra, e para outra. Eu disse: Deus, Abraão não tem um filho, Abraão tem 2 filhos. Como o teu único filho? Está errado esse texto. E Deus começou a ministrar algo. Passaram 3 dias para depois Deus falar comigo. E quando Deus me respondeu, eu chorei. Deus falou assim para mim: meu filho, você ainda não entendeu. Qual era a promessa na vida de Abraão? Eu disse: a promessa é que ele seria pai de uma nação, e que ele teria um filho com Sara, sua esposa. E isso foi a promessa. E o que aconteceu? Sara se apressou, Abraão também, e eles tiveram Ismael, que é filho de Agar, certo? Deus falou para mim: Ismael é fruto de algo natural. Isaac é fruto do sobrenatural. Ismael é fruto de uma desobediência ao Senhor. Mas Isaac é fruto de permanecer em obediência. É cumprimento da promessa de Deus.
E quando Deus ministrou isso ao meu coração, Ele falou assim: eu não contabilizo os teus erros, eu estou contabilizando os teus acertos, porque eu pego os teus pecados e eu afogo no mar do esquecimento, como está escrito lá em Salmo 103, como do ocidente ao oriente, assim os nossos pecados estão distantes de nós. Deus potencializa o que há de bom em você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, essa semana você vai potencializar as suas virtudes. E diga assim: as suas fraquezas coloque para o Espírito Santo aperfeiçoar em você. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Irmãos, então, para de dizer que a sua esposa atrasa, irmão. Irmão, começa a declarar isso. Você está no meio de uma roda de amigos, você diz: rapaz, minha esposa é extremamente pontual. No domingo, rapaz, ela está dentro do carro meia hora antes do culto começar, toda maquiada, arrumada, buzinando: vamos amor, senão a gente vai perder o melhor lugar. Você chama a existência aquilo que ainda não existe. Irmão, quando eu li esse texto, a minha vida mudou. Porque quando eu percebi que é só chamar a existência aquilo que ainda não existe, que Deus vai fazer, que eu comecei a chamar a existência. Porque eu era muito feio. Não, mas deixa eu explicar para você. Porque é assim, tem os 3 estágios da feiura. Tem o feio, aí o segundo estágio é o horrível. E tinha o terceiro estágio, que era o além do horrível, que era eu. Era o terrível, né, pastor? Então, gente, eu era muito... Tem vídeos que eu estou tentando apagar do YouTube que eu não consigo. Irmão, é uma coisa muito triste. Só que um dia eu ouvi essa palavra e Deus ministrou no meu coração. Eu acordei de manhã cedo, fui para o espelho e disse: Fanuel, tu é muito bonito, cara. Pensa num cara lindo, é você. Pensa num cara próspero, cheio de Jesus. Eu comecei a declarar isso. Olha o que Deus fez, irmão. Aleluia, aplauda o Senhor. O milagre aconteceu, irmão. Eu queria que você, a gente passar para o próximo ponto, eu quero que você chame a existência. Olha aqui para mim. Você sabia que o homem de Deus que você sempre sonhou ser, olhe para mim, o homem de Deus que você sempre sonhou ser, está vivo dentro de você? A mulher de Deus que você sempre sonhou ser, está dentro de você. É só você despertar e ativar esse homem e essa mulher. Sabe aquelas qualidades que você olha e diz assim: poxa, eu queria tanto ser assim. Está dentro de você. Mas você precisa chamar a existência. Porque ainda você não chamou a existência. Quando você começar a chamar a existência, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos. Coloque as mãos sobre a sua cabeça assim, ou sobre o seu coração. E eu quero que você comece a orar por você mesmo. Comece a chamar a existência as qualidades, o caráter de Deus em você. Comece a falar: Jesus, eu quero ter o teu caráter, eu quero ter o teu coração. Eu quero me parecer com você, Jesus. Sabe, você que é um homem de Deus, começa a falar para Ele: Senhor, eu quero ser mais santo como Tu és. Eu quero liderar melhor a minha casa. Você, esposa, começa a chamar a existência as qualidades de uma mulher que é virtuosa. Começa a falar: isso é quem eu sou. Isso é quem eu sou, porque o meu Pai me criou perfeito e perfeita. Comece a chamar a existência agora. Sabe, aqueles erros, aquelas falhas que você tinha até hoje, você não vai mais potencializar elas. Você vai começar a potencializar as virtudes do rio de Deus que está dentro de você. Porque vai começar a fluir de você um rio de águas vivas. E esse rio vai limpar o seu interior, tirando toda mazela, todo mal, toda coisa que tem impedido do fluir de Deus em você. Porque Deus quer você perfeito, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, uma nova dimensão de vida. Você não vai ser a sua melhor versão, você vai ser a melhor versão de Cristo na terra. A partir de hoje, você vai viver um novo nível com o Senhor. Agora, eu não sei se é o seu celular, a sua carteira, mas coloque a mão assim no seu bolso. Chame a existência na sua vida financeira hoje também. Hoje em dia é tudo no celular, aplicativo, né? Então chama a existência. Eu sei que essa igreja está orando por milagres, né? Chama a existência, meu irmão. Começa a chamar a existência. Os maiores dizimistas da cidade de Campinas vão estar congregando aqui.
porque nós vamos avançar, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Começa a chamar a existência agora, a quitação das suas dívidas. Começa a declarar: Senhor, a partir desse ano, esse vai ser o valor dízimo que eu vou devolver para o Senhor. Chama a existência, meu irmão. Começa a declarar isso. Usa a tua boca para profetizar. Usa a sua boca para declarar em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo do Senhor, um tempo de muita abundância, um tempo de muita prosperidade, não para que o seu nome seja glorificado, mas para que o reino de Deus possa avançar através da sua vida financeira, em nome de Jesus. Se você toma posse disso, dê para Jesus um glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Terceiro amigo, eu coloquei o nome dele de perseverança. Diga comigo, perseverança. Eu vou dar uma colher de chá para as mulheres, pastor Alex. Os homens vai ser primeiro, tá bom? Perseverança, só os homens. 1, 2, 3. Perseverança. Pelo amor de Deus, gente. Eu tô com medo aqui, eu tô até nervoso já aqui. Só as mulheres, 1, 2, 3. Perseverança. E aí, empatou? Elas ganharam, foi. E a perseverança está em um lugar e permanecer. Não é fácil, irmão, perseverar. O negócio difícil é permanecer, irmão. Quando tudo está dando errado e a gente tem que permanecer. Sabe, quando as coisas não estão acontecendo, a gente precisa permanecer. Eu sou tão impactado por Paulo. Porque eu venho cantar aqui nessa igreja, eu sou recebido como um príncipe. Com tanto amor, com tanto carinho, é presente para um lado, é presente para o outro. Irmão, hotel 5 estrelas perde é feio, né, amor? Perde feio. A gente é tratado com tanto amor, com tanto carinho, mas lembra de Paulo, chegava nos lugares, era perseguido, apanhava. E Paulo estava lá dentro da cela, com seu olho vazado, sangrando. E ele queria permanecer pregando o evangelho. Ele estava dizendo assim: eu não vejo a hora de sair daqui para falar do meu Jesus, porque a coisa mais importante para mim é falar do meu Jesus. Talvez para nós é tão inconcebível entender isso, porque nós não temos um evangelho perseguido aqui no Brasil. A gente tem liberdade para falar de Jesus a todo momento. Mas você precisa aprender a perseverar, não apenas quando as condições estão favoráveis. Nós precisamos perseverar quando a tempestade vem. Porque Deus, Ele honra aqueles que permanecem até o fim. Porque aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória, a coroa de glória. Aquele que perseverar até o fim. É tempo de você permanecer em algo. Deus te chamou para permanecer, irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: é tempo de permanecer. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É melhor o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Nós precisamos aprender a perseverar e entender que mais vale o final. O que determina se a minha vida foi um sucesso é quando chega no final da vida. E aí eu olho para a minha história, ou as pessoas vão ler a minha história e vão dizer: você foi um sucesso. Porque o que determina se somos campeões ou não é o final. Imagina eu e o pastor Valdo aqui, vamos correr, porque agora nós estamos bem fit, né? Antes eu era Chamble, pastor. Depois eu lhe explico o que é isso. Mas agora Deus mudou o meu nome. Eu estou fit agora, pastor Moisés. E tá ali eu e o pastor, nós vamos fazer a maratona, ó. Eu e ele. Ele é o número 1 e eu sou o número 2. Isso determina que ele venceu? Por quê, irmão? Ele é o número 1. Porque é a posição de largada. O que determina que ele venceu é quando ele correu lá e ele quebrou aquela fita vermelha e ele passou em primeiro lugar. Isso determina que ele venceu. Deus quer que você permaneça, porque existe uma bênção, existe um lugar que Deus preparou para você. Deus já preparou tudo. Deixa eu te falar de novo, Deus já preparou tudo. Só permaneça, começa a dar passos em direção ao que Deus falou que vai acontecer. Apenas obedeça. Olha o que diz esse texto de Abacuque. Eu fico tão impactado com esse texto. Ele está lá, Abacuque 3:2 diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Diga, no meio dos anos.
E é tão lindo isso. Por que Deus ele trouxe essa palavra para nós? Porque começar é bom. A gente está cheio de energia, é muito fácil começar. Sim ou não? Está todo mundo empolgado, né? Finalizar também é bom, é fácil. Porque a gente já está enxergando a linha de chegada. Então, aquele pouquinho de energia que eu tinha, eu vou gastar agora para chegar no final. Mas o meio é crítico. O meio é quando a cãibra vem. O meio é quando nós não sabemos em que parte do percurso nós estamos. O meio é quando as dúvidas vêm. Quando você não sabe se você é o 43º ou se você é o 22º. Você não sabe em que parte do caminho você está, mas há uma promessa, deixa o texto aqui, Esther, há uma promessa de Deus para nós no meio dos anos. Ele diz que vai trazer um avivamento no meio dos anos. Eu entendo que Deus, Ele vai produzir em você, Ele vai colocar em você 2 turbinas de fogo, meu irmão. Quando você estiver passando pelos momentos mais difíceis, Deus vai gerar um avivamento para você concluir o seu propósito. Porque o Deus que começa a boa obra, Ele há de completá-la em você. Então permaneça, está difícil. Então começa a gerar uma expectativa para o avivamento que Deus vai começar a fazer. Porque se está difícil, existe a promessa do avivamento. E esse avivamento vai esquentar as minhas turbinas para chegar no final do percurso, glorificando ao Senhor e tomando posse daquilo que Ele falou que me daria. Amém? Irmão, pensa num cara perseverante. Eu aprendi isso muito cedo, mas permanecer. E Deus, eu sei que Deus vai fazer. Eu vou concluir já por causa do nosso tempo. Mas o 4º amigo, eu coloquei o nome dele de coragem. Diga comigo, coragem. Chacoalha 2 pessoas e diga assim, coragem. Pensa no negócio que está faltando hoje em dia, Moisés. Homens e mulheres corajosos. Pessoas que realmente não temem, não tem medo. Vão para cima. Deus te chamou para ser corajoso, irmão. Sabe, todo medo. Pensa num cara que era inseguro. Era eu. Eu tinha um problema muito sério de insegurança. Eu pensava assim, será que a pessoa vão gostar de mim? Aí eu estava cantando, será que eles estão gostando de mim? Aí eu terminei de cantar, será que eles gostaram? Aí eu fui embora, será que eles vão me chamar de novo? Era uma luta, irmão. Mas depois eu comecei a entender que eu sou filho. Eu não estou aqui para agradar as pessoas. Eu estou aqui para amar e glorificar o meu Deus. É para Ele que eu faço tudo que eu faço. Então isso foi embora. E aquele medo, aquela insegurança foi embora. E eu comecei a viver uma vida a partir da coragem. Porque Deus firmou os meus passos sobre a rocha, me tirou do charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Sabe como é o nome dessa rocha? Jesus Cristo. E Ele firmou os meus passos e eu ando sobre Jesus. E se eu estou sobre Jesus, Ele é o firme fundamento da minha vida. Não serei abalado. Não serei confundido, porque Ele é o meu fundamento, a rocha verdadeira, a rocha firme, inabalável, é Jesus. E não somente eu, você também está com os pés sobre Jesus. Deus te colocou nesses lugares. Comece a viver a partir disso. Sabe quem é o povo mais feliz de Campinas? Os filhos e filhas de Deus. Quem é o povo mais próspero de Campinas? Os filhos e filhas de Deus. As famílias mais lindas e mais cheias de felicidade e de alegria é as famílias dos filhos e filhas de Deus. Aleluia. Esse texto em 1 Timóteo diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder. Diga comigo, poder. Você já ouviu alguém falar isso em algum lugar, mas eu vou repetir. Essa palavra poder no original é a mesma palavra que dá raiz à palavra dinamite, dínamos. E uma dinamite, irmão, ativa. Você já viu uma dinamite ativa? Eu espero que nunca tenha visto. Eu não quero ver, mas nos filmes eu já vi, né? Irmão, mas você já viu uma dinamite assim, ó, no filme de ação? A dinamite vai explodir desse jeito, ó. Pum! Você já viu? A dinamite assim, com licença, gente, eu vou explodir, tá? Eu sou uma dinamite. Olha aqui pra mim.
Você já viu uma dinamite assim? Irmão, quando fala dinamite, você está assistindo o filme, o cara grita, dinamite! Ele sai correndo. É verdade? Irmão, e sabe o que acontece? Uma dinamite ativa é capaz de afetar tudo em sua volta. Tudo é alterado e afetado por causa daquela dinamite. Mas você não entendeu. O poder que você carrega é um poder explosivo. Quando você começar a ativar o poder de Deus que está dentro de você, tudo em sua volta será afetado, será alterado pelo poder de Deus que atua em você. A sua família, os teus negócios, o teu ministério, tudo será afetado porque você está vivendo uma vida de poder, sem medo, cheio de coragem, porque Deus tem isso para os seus filhos. Diga comigo, medo. Eu te dou uma ordem agora. Vai embora da minha vida e não volta mais. Cuidado, irmão, você está mandando embora e mandou para o irmão do lado. Manda para essa porta aqui que é a de saída, ó. Que aí você saiu da sua vida e entrou na do irmão. Você precisa ativar esse poder. Diga comigo, a partir de hoje, eu vou viver uma vida que manifesta o poder de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você. Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo seu agir, Senhor, porque não é sobre as minhas palavras, não é sobre o meu sermão, Senhor. É sobre o teu poder, é sobre a tua manifestação. Deus, eu sinto corações hoje, Senhor. Eu vejo corações feridos, com muitas feridas. Mas eu sei que você está derramando um bálsamo hoje, Senhor, sobre esses corações. Trazendo cura. Trazendo cura. Ei, Deus está trazendo paz para o teu coração hoje. A palavra dele é descansa. Ele já está fazendo todas as coisas. O Senhor está diante do seu povo. Ele está diante de você. Porque Ele está fazendo, eu vejo Deus, é como se Deus estivesse construindo um castelo, pastor. E Ele está só aguardando vocês chegarem naquele lugar. Permaneçam. Começa a dar passo em direção ao que Deus falou que vai fazer. Deus, eu oro agora pelos irmãos, aqueles que estavam sem esperança, sem sonhos, tenham os seus sonhos renovados e restaurados hoje. Você que sonhava tanto em ver a sua família servindo ao Senhor, você parou de orar. Deus está restaurando esse sonho hoje em você. Você vai ver sim. Aquele versículo, eu e minha casa serviremos, você vai ver. Isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Ei, Deus está pedindo para você, ative esse sonho mais uma vez, hoje, em você. Aleluia. Deus está restaurando os sonhos, assim. Deus está colocando, Deus está florescendo caminhos nessa noite. Aqueles que estavam sem fé, aqueles que estavam atormentados por tantos questionamentos na sua mente, Deus agora está restaurando agora. Ele está avivando a sua fé. Eu vejo o Senhor regando a sua fé. Ele está regando, a sua fé está crescendo hoje. Ela está tomando uma proporção maior. Ela está tomando uma proporção maior em você. Em nome de Jesus eu declaro agora que a sua fé seja restaurada no Senhor, seja renovada no Senhor. Vem Espírito Santo de Deus agora. Vem agora Espírito Santo de Deus. Começa a reativar em nome de Jesus, no lugar da incredulidade, no lugar das dúvidas. Deus está colocando um alicerce para estabelecer um novo padrão. Deus está colocando um alicerce em você. E esse alicerce é para você viver novos níveis de glória. Novos níveis de glória. Eu vejo o Senhor, Ele é como se estivesse colocando mais lenha na fogueira. Ele está colocando mais fogo na sua fé. Ele está colocando, Ele está aquecendo mais. Deus vai te esticar. Tem pessoas aqui que Deus vai começar a usar para orar por curas. O teu ministério será marcado por curas e milagres. O teu ministério será marcado por curas e milagres. Vem, Senhor. Ativa a fé da tua igreja. Senhor, aqueles que estavam pensando em desistir de tudo, voltar, era a palavra que eu ouvia. Permaneça. Permaneça.
Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu estou fazendo coisa nova no meio de vocês. Será que não percebem? Eu estou construindo caminhos no meio do deserto. Eu estou colocando rios, lençóis de água no meio do deserto. É o que Deus está fazendo. No meio da sequidão, Deus está construindo um novo tempo. Permaneça. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora sobre eles uma força sendo restaurada agora. O homem interior sendo fortalecido agora, Senhor. Meu irmão, você vai começar a sentir como se tivesse uma eletricidade entrando em você hoje. Aumenta o nível da sua presença aqui, Espírito Santo. Meu amigo. Meu amigo Espírito Santo, aumenta o nível da sua presença aqui. Meu Deus. Vem, Senhor, vem. Nós não iremos olhar para trás. Nós vamos olhar para frente. Para esse castelo que Deus está construindo. É um castelo lindo. Aleluia. Aleluia. Famílias que estão sendo restauradas aqui. Você vai voltar na sua casa hoje. Você vai chegar em casa. Você vai dizer: eu não desisto. Meu amor, eu não desisto. Eu não abro mão. Deus está fazendo tantas coisas aqui nessa noite. E Senhor, eu declaro agora a coragem do Senhor sendo repousando sobre eles agora. Que essa coragem, Senhor. Eu sei que nós não temos como ser inabaláveis. Porque o único que é inabalável é o Senhor. Tu és inabalável. Mas eu declaro agora, Senhor, a coragem de Deus. Eu vejo uma unção de leão sendo levantada em vocês hoje aqui. E Deus fala assim: é para você rugir, meu irmão. Começa a rugir sobre essa cidade. Libere um grito sobre essa cidade, sobre os problemas. Chega em casa, coloca em cima da sua cama aquilo que você está dizendo que é problema. O diagnóstico do médico, coloca lá e começa a rugir sobre isso. Deus vai em seu favor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É tempo de você, meu irmão, se posicionar como um homem de Deus, cheio de coragem. Senhor, eu declaro agora, aqueles que estavam com medo de avançar nos seus negócios, aqueles que estavam com medo, Senhor, de assinar contratos, aqueles que estavam com medo, Senhor, de dar passos mais adiante, Deus, eu declaro agora, firma os passos deles, e que eles possam ter uma convicção no seu interior, que quem chamou foi o Senhor, quem está fazendo é o Senhor, e que essa oportunidade não foi um acaso, foi o Senhor que colocou em tuas mãos. Eu declaro agora sobre a sua vida, meu irmão, essa unção de coragem sendo derramada sobre você. Eu vejo como se vocês fossem fortalecidos no Senhor. Eu vejo músculos sendo construídos no mundo espiritual. Eu vejo você sendo moldado pelo Espírito Santo, cheio da glória do Senhor, cheio do poder de Deus. Nós vamos viver um tempo novo aqui em Campinas. Em nome de Jesus, coloque suas mãos em forma de receber. Deus, eu oro agora e declaro: vem selar essa palavra, vem selar esse tempo, em nome de Jesus. Eu sei que eu vou ouvir testemunhos do que nós estamos declarando hoje aqui. Eu vou ouvir testemunhos do que Deus vai começar a fazer a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você toma posse disso, diga comigo: em nome de Jesus. Diga: eu tomo posse da esperança, da fé, da perseverança. Diga: da coragem. Diga: esses são os meus melhores amigos, porque eu sei que tudo que eu já vivi com Jesus até hoje, na verdade, não foi nem o começo. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus.